Olá, eu sou Clebson Silva e quero te convidar a fazer um pequeno investimento no maior de todos os empreendimentos que você poderá fazer: a construção de si mesmo. Investir no seu crescimento pessoal é um ato de amor, alto amor. Por quê? Porque quem não se ama não poderá amar a mais ninguém. Vem comigo. Olá, hoje eu vou falar sobre o hábito e o seu poder de construir ou de destruir uma vida. Eu conversei com uma moça e enquanto conversávamos ela chorava muito e ela dizia: eu não dou certo com nenhum namorado. Todos que eu namoro me traem. Eu estou namorando agora faz 2 anos, estou noiva há 6 meses e nesses últimos 6 meses ele já me traiu 2 vezes. Estou muito entristecida hoje porque ontem conversei com uma amiga e ela me disse que viu ele ontem numa balada com uma colega minha. Eu sei que se eu casar com ele, ele continuará me traindo. Já terminei com ele várias vezes. Nesses últimos 6 meses já foram mais de 3 vezes que terminei com ele. Mas não consigo resistir e acabo voltando. O que eu faço? Como eu resolvo a minha vida? Conversei também com um homem e ele, enquanto conversava, estava com uma carteira profissional na mão. E ele dizia: eu não consigo parar em emprego nenhum. Eu tenho 2 carteiras em casa. As 2 carteiras já estão cheias. Eu nunca fiquei mais de 6 meses numa empresa. Eu não sei o que acontece. Enquanto eu conversava, fazia algumas perguntas, ele me dizia que, de vez em quando, eu chego com um hálito de álcool, por ter bebido na noite anterior. E os clientes acabam percebendo isso e falavam para o patrão. Algumas vezes eu chego atrasado, porque eu moro longe, e chego tarde no trabalho. Não é sempre. No geral, eu sou um bom profissional, mas acabo sendo mandado embora. Namorados traidores, um trabalhador que não para em emprego nenhum. Nessas 2 histórias, o que temos em comum? Uma coleção de acontecimentos ruins. Serão essas pessoas alvo da má sorte? O universo conspira contra elas? Não. Isto é obra do mau hábito instalado nestas pessoas. E este mau hábito está ditando todo o comportamento delas. E como consequência, o resultado de suas vidas tem sido desastroso. O hábito é uma maneira que adquirimos de ser a pessoa que somos e de fazer as coisas como fazemos. Todo hábito tem a fase da formação e isso se dá através da repetição. A repetição é a própria transformação que está em curso. Então, para que o hábito se forme, requer-se uma aprendizagem através da repetição. O hábito, seja ele bom ou ruim, ele tem sempre o mesmo padrão. Há uma necessidade de repetições da mesma coisa para que ele se instale. Sabe aquele desejo de fazer algo diferente? Emagrecer, entrar para uma academia, ler mais. No início pode ser bem difícil. Depois vai se tornando mais e mais fácil com a repetição. A mesma coisa acontece com o álcool, com o cigarro, com a preguiça e com todas as coisas que podemos classificar como sendo ruins. Com a repetição, o hábito, bom ou ruim, vai se instalando. O hábito adquirido por vezes se torna tão forte que impõe as suas próprias leis para a mente e as emoções. E a mente se torna mecânica, sem consciência, vira um aparelho de repetição. Aí reside o grande perigo, pois a pessoa fica impedida de ser um instrumento que produz uma vida melhor, uma vida consciente, que leva ao crescimento pessoal. E como vida consciente, eu quero dizer aquela pessoa que faz as coisas sabendo e desejando fazer. Ela sabe exatamente o porquê de suas atitudes. Não é aquela pessoa que fica o tempo todo repetindo: meu Deus, eu nem sei por que fiz isto. Só sei que agora vou pagar um alto preço por esta besteira que fiz. E sabe o que é pior? A pessoa não consciente repete constantemente as besteiras e como consequência vive uma vida de colheitas horríveis, péssimos relacionamentos, baixo salário, sobrepeso,
filhos rebeldes, cônjuge insatisfeito e uma infinidade de outras coisas. Desta mente dominada, nasce o que podemos chamar de homem-hábito. Como você sabe se é um homem-hábito? Se você tem certas situações que você abomina, inclusive que pode te levar a uma vida de frustrações e angústias derrotistas, mas não consegue se livrar delas, você até deseja se ver livre, mas não se sente com forças o suficiente. Então, temos aí o homem-hábito. O apóstolo já disse: maldito o homem que sou, o que quero fazer não faço, o que não quero, isso exatamente faço. Homem-hábito. E a coisa piora. Tal homem-hábito tem a sua extensão. Dele se origina um falso eu. E o que é isto? É o meu eu não genuíno, não consciente, sem discernimento. A famosa Maria vai com as outras. Esse falso eu não evolui, não pensa por si mesmo, ele está mergulhado e formatado em ideias modelo. E o que são essas ideias modelos? São pensamentos já prontos, que não nasceram de sua cabeça. Tais ideias vêm de algum lugar, de alguma pessoa, de alguma situação, da nossa cultura, e impõe na sua mente ditando modus operandi, o modo como se deve viver. E o pior, a pessoa que tem o falso eu acredita que aquela ideia modelo que foi implantada nela é a única forma de ver o mundo, a única forma de pensar, e ainda acredita que tais ideias são próprias, que foram criadas por ela mesma. Mas a grande verdade é que o homem-hábito é apenas um espelho que copia outras pessoas, que também não são autênticas. Daí tem-se uma multidão dominada, cega, surda e o pior, não sabe disto. Sem querer exagerar, pode-se dizer que tal multidão se assemelha ao The Walking Dead, mortos-vivos. Por quê? Se estar vivo é estar consciente, então quem não está consciente está? Você sabe a resposta. No plano emocional, cria-se a necessidade constante de altas emoções. A pessoa faz de tudo para ter sempre aquela sensação de alta energia. Daí troca de namorado, de marido, de emprego, de celular, de roupa, de carro, o tempo todo. Nunca está satisfeita onde está, nem com as coisas que tem. É sempre muito crítica com os outros, pois tudo e todos, de um certo modo, precisa agradar e tem o dever de manter as suas emoções no limite desejado. E se isto não acontece, logo começa a se dizer: já não amo mais. Este lugar não é mais o que costumava ser. Este aparelho já não atende mais às minhas necessidades, e etc, etc. Você conhece alguém assim? Tem mais. O casamento do hábito emocional com o hábito mental gera um filho. O nome desse filho é temor. E ele mora na mente e nas emoções. Na mente são gerados os pensamentos. Estes, por sua vez, se derramam pelas emoções. O corpo inteiro fica tomado pela sensação de temor. Esta sensação tem a função de paralisar aquele que deseja fazer algo. O temor tem a função de paralisar qualquer tentativa de mudança, de sair daquilo que está sendo vivido para uma nova realidade. Deste modo, a pessoa pode perder a possibilidade de alcançar as metas que teria feito ela realmente feliz. Muitas pessoas adorariam ter uma vida diferente, na verdade todos nós. Mas o medo da mudança se torna paralisante e muitas pessoas reclamam, mas não saem do lugar. O mau hábito tem um padrão rigoroso e exigente. Uma vez que ele se instalou, ele vai exigir constante repetição. Mas graças a Deus, nem todo hábito é ruim. Tem os hábitos bons e necessários para a vida. Mas graças a Deus, o homem não nasceu para ser escravo de seus hábitos. Nasceu para ser um ente criador e livre. O livro do Gênesis nos diz que fomos criados à imagem e semelhança do próprio Criador. Uma das coisas que podemos entender como semelhança é a capacidade de criarmos novas realidades. E a grande criação que podemos fazer é a criação de um novo eu, melhor, maior, um eu verdadeiro, no lugar do falso eu. A psicologia afirma que a saúde e o bem-estar psicológico
são consequências do compromisso com os desafios e propósitos da vida. Ninguém poderá ser feliz e realmente saudável se não estiver no controle de sua vida. Temos vivido um boom de depressão. E das várias origens que vem a depressão, sem dúvida, uma delas advém da falta do real domínio da vida. Advém do falso eu estar no controle. Existem 3 coisas fortes o suficiente que pode vencer este vilão, o mau hábito. São eles: a autodeterminação, o discernimento e a vontade. Munido destes aliados, o homem poderá ser o mentor da grande obra-prima, a transformação de si mesmo. É aqui que a consciência desperta, o homem se transforma, deixa de ser um ser autômato, um robô, e passa a ser o criador do seu próprio destino. Como diz o poema Invictus, eu sou dono e senhor do meu destino. Já ouvi pessoas dizendo, meu destino está nas mãos de Deus. Em partes é verdade, mas Deus não fará aquilo que foi destinado ao homem fazer. Ele nos deu livre-arbítrio, nos deu condição para podermos exercer a nossa liberdade de ação nesta vida. Para que as nossas vidas tomem o melhor e novo rumo, requer-se que aquilo que tem que ser feito, seja feito. A verdade é que o nosso destino está em nossas mãos. E o que é esta autodeterminação? É um conjunto de comportamentos e habilidades que capacitam a pessoa a ser o construtor da realidade desejada. Ou seja, a pessoa passa a ter um comportamento intencional. Mas como isto acontece? Primeiro, a pessoa discerne, entende que algo não vai bem na sua vida. Todos nós sabemos quando algo não vai bem. Compreendendo isso, nasce uma vontade de ser diferente, de estar melhor. A pessoa não quer continuar vivendo a mesma coisa. Este pode ser o ponto em que se forma a motivação, que gera a autodeterminação. Se a vontade for realmente forte, a mudança necessária certamente será construída. Passo a passo, um novo hábito começa a se formar e tomar lugar do antigo e indesejável hábito. Dizem alguns especialistas que bastam 21 dias consecutivos fazendo a mesma coisa para se tornar um hábito. Parece simples. Contudo, a mudança exige que você esteja comprometido com o seu objetivo para que ela aconteça. Quem deseja perder peso, quem deseja melhorar a renda familiar, quem deseja ser um patrão melhor, um funcionário melhor, quem deseja ser um esposo, uma esposa, um filho melhor, quem deseja ser uma pessoa melhor, precisará realmente querer isto. Toda mudança requer compromisso, pois o mau hábito te enviará os seus soldados para combater o seu desejo de mudança. Estes soldados são a preguiça, o sono, o cansaço, a dor, a impaciência e o comodismo, entre outros. Quero te fazer uma pergunta valiosa. O que você realmente deseja mudar na sua vida? Você precisa dar nome à mudança que deseja fazer. Não pode simplesmente começar algo de forma aleatória. É preciso saber o que realmente quer. É preciso ser cirúrgico. Exemplo, eu quero ser o melhor funcionário da minha empresa, pois eu quero ser promovido. Eu quero ser um marido que ouve e conversa com minha esposa. Quero ser um pai mais presente, pois eu quero que a minha família seja mais unida e feliz. Outra pergunta. Qual é o tamanho da sua vontade? É o suficiente para te dar força quando as dificuldades que a mudança traz chegar? Se você tem a resposta para estas 2 perguntas, então, mãos à obra, comece. Você pode, se você quiser, você pode. Talvez você pergunte, como começo? Se quer ser um esposo, uma esposa melhor, diga ao seu cônjuge, olha, eu quero ser melhor, quero trazer mais alegria para você. Como eu posso fazer isto? Me ajude, eu estou empenhado em ser melhor. Abra o seu coração para ela, para ele. Deixe-o saber de suas intenções. Seu cônjuge sabe o que é preciso. Conte com ele. Vocês são parceiros para a vida. Se quer ser promovido no trabalho, marque uma reunião com seu patrão. Fale com ele. Chefe,
eu estou determinado a ser o seu melhor funcionário. O que eu posso fazer para me tornar este funcionário que desejo ser? Eu te digo uma coisa, ele vai se surpreender com a sua atitude e certamente saberá o que te dizer. Na verdade, para mudarmos um hábito ruim para um hábito melhor, nós precisamos tomar o caminho contrário daquele hábito que está me fazendo tanto mal. E você sabe exatamente o que precisa ser feito nessa questão que você precisa mudar. Tenha ânimo, você pode. Se você quiser, você pode. Comece hoje a adquirir bons hábitos. Confúcio já dizia: cometer uma falha involuntária e não corrigi-la é cometer uma falha verdadeira.